Eu penso o seguinte, eu acho que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Assim como essa notícia que agora a gente vai passar aqui agora. O Atlético está livre do transfer ban. A punição veio por causa da dívida do clube com o Sevilha, pela compra do Guilherme Arana. Mas, ó, fica de olho, porque tem outros aí que podem acontecer. 1.600.000 euros que o Galo deve ao técnico Rafael Dudamel. Ô, Thiago Fernandes, eu fico aqui, todo dia a gente fala a respeito de contratações, de que tá chegando, de tá fazendo isso, o atleta tá buscando aquilo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E a gente olha pro passado, o Atlético estava com um transfer ban, pode acontecer um outro transfer ban se não pagar o Dudamel, é dívida em cima de dívida, é o time com um teto lá em cima de gastos. Como explicar essa situação pro torcedor? Por que clube de futebol protela tanto para acertar algumas dívidas? Por causa da impunidade. O Atlético deve há quanto tempo do Dudamel? Isso é de 2020. Aliás, uma contratação patética de quem não entende nada de futebol e dizia ser austero, né? Ah, não, prega austeridade. 10 jogos, né, que o cara trabalhou aqui. E contratou o Dudamel, não pagou um salário, saiu daqui sem receber um centavo. Ô Elton, sinceramente é por causa da impunidade. Os clubes demoram muito a ser punidos. A dívida com o Dudamel, ela é de 2020. Nós estamos em 2023. Também, né? Arana também. É que o Arana, na verdade, a dívida ela é de depois, né? Porque ele chega por empréstimo, aí se ele joga 60% dos jogos do primeiro ano, o Atlético tem a obrigação de comprá-lo. Então, é a partir de 2021 a do Arana. Mas a do Dudamel, não. A do Dudamel ela é de 2020. Do início de 2020. Eu lembro que foi antes da pandemia. Dudamel foi demitido antes de começar a pandemia. Sim. Então, cara, sinceramente... Ele ficou só janeiro e fevereiro aqui. Ele ficou 60 dias, se eu não me engano. Eu tava no Carnaporto. Mas enfim. Como é que foi o desempenho? O score? Ah, eu namorava na época, né? Foi no Carnaporto com a namorada? Com a ex-namorada, no caso. Parabéns. Aí tem que ganhar um prêmio mesmo. Mas enfim... já me perdi. Já se perdeu. Você tá falando do Dudamel, dos atrasos do Atlético. Aí outra, vai empurrando para debaixo do tapete, porque não é ele que vai pagar. Mas é porque também tem essa impunidade, Ale, que se fosse punido e tivesse o transfer ban, logo, ó, ficou 3 meses sem pagar. Cara, se não pagar em um mês, você começa a ter o transfer ban, mas paga na hora. Corta a conta de luz de 3 meses, fica 3 meses sem pagar a conta de luz. Se falta 2 meses para acabar o mandato dele, também dane-se. Porque daí quem vai pegar essa bucha é outro. É outro. E assim por diante. E é por isso que a SAF tá aumentando cada vez mais o futebol brasileiro. Porque não tem, os dirigentes não têm responsabilidade nenhuma. Vão contratar, vão demitir, faz a dívida e dane-se, vai jogando para debaixo do tapete. Vem o outro trouxa lá, pega a dívida, olha, joga para debaixo do tapete e assim o clube fica numa pior, né? E é por isso que a SAF vem aí, porque o futebol é um profissional, com responsabilidade. E aí que eu acho que os clubes brasileiros pecam demais, né? Ô Valu, uma dívida monstruosa dessa, alta desse nível, né? No caso, a do Arana foi alta, o Atlético já estava com esse transfer ban, já não estava podendo registrar jogadores, quitou, tá. Aí dá aquela respirada. Olha pro lado, já tem uma de 1.600.000 batendo na porta. Quando que isso vai acabar? Elton, vai acabar a partir... Eu, assim, tenho para mim que, como disse o Alê, na minha opinião, o modelo de associação, ainda que você pegue hoje Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Paranaense, o modelo de associação ruiu, tá? Ruiu não só por isso, mas por outros inúmeros fatores. E a gente tem que lembrar que no caso do Atlético, se não tivesse feito, e eu acho que foi um negócio da China exatamente por não ser mais uma dívida, teria também a situação com o Nátio Fernandes, né, Thiago? Então foi muito bom para o Atlético resolver as coisas com o Nátio, que seria mais uma preocupação nesse sentido. Então o modelo de associação realmente falido, né? Cada vez mais, porque ninguém sempre vai ficando pro próximo, e aí as coisas estouram lá na frente e não é interessante, viu? É possível entender, Emerson, o que se passa na cabeça de administradores de futebol quando você vê uma questão dessa? Porque como o Ale sempre lembra, que vou levar para o meu reality, né? Para minha vida. Não falo assim não, eu falo reality. Reality, isso. Aliás, você está acompanhando a Casa de Vidro? Acompanhei um pedacinho. Gostou? Eu achei tinha uma menina lá bem perturbadinha, né? Mas já caiu, né? Já rodou? Cancelaram ela. Já? Rodou. Durou pouco. Olha lá. A Casa de Vidro caiu. Cara, aliás, o Fred já fez contato com ele? Olha, não tem jeito de fazer contato. Calma aí, então. Mas você tem certeza que ele tá lá?
Tá. Confinado? Tá? Tá. Então tá sabendo mais que eu. Tá. Mas voltando, Amigo do Boninho. a gente fica um período sem pagar uma conta, já vem a cobrança. Conta de luz, já corta. Conta de água, corta. E clube fica aí nessa aí de futebol e vai rolando. Aí chega no final, faz uma manobra, igual o Atlético fez aí, para pegar e quitar isso e poder registrar seus jogadores para o Campeonato Mineiro. É por essa impunidade que citaram, que o Alê também falou muito bem, né? Sempre tem o próximo presidente. Então, o que um presidente de clube pensa? Nos 3 anos do mandato dele. Acabou meu mandato, o que sobrou, o que ficou de título, está na minha história. O que ficou de dívida, o próximo que se vive. E é isso. E vai nesse ciclo. E por isso que a SAF, ela pode não ser o melhor modelo do mundo, mas ela acaba sendo necessária no futebol brasileiro, em que tem essa cultura de não pagar. Porque é o cara da SAF, sabe? O Ronaldo, o grupo dele, compraram o Cruzeiro, sabendo. Tem essa dívida. Se a gente ficar contratando todo jogador que a torcida pedir, daqui a 2 anos, quando tiver que pagar a dívida, quando vier o transferban, quem tem que pagar sou eu. Então não vai deixar para o próximo. Eu acho que essa mudança de cultura que é importante, mas é isso, é a impunidade que no final das Agora, contas... no futebol brasileiro, você pode estender para a maioria dos clubes, você pega dívidas milionárias e quando tem eleição, você vê lá 6, 7 caras que são candidatos a presidente. Ué, mas o clube tá falido, tem tudo isso de dívida. E tem tanta gente querendo? Né? Pô, deve ter algum motivo. E aí o torcedor quer mais... É porque a dívida tá sempre no CNPJ, né, Ale? É, o cara não assume a dívida com o nome dele. É lógico. Ao contrário de um E aí, se ele ex-presidente que o Cruzeiro consegue- teve, né? Bota o CPF e tal. E ele não quer, botou. tirando algumas exceções, a gente falou muito aqui do Bandeira de Melo, Paulo Nobre, que é um outro cara que também pensou no clube, o cara não quer diminuir a dívida, ele quer aumentar porque ele precisa fazer título, porque ele tem outras intenções quando ele sair da presidência do clube. E a gente está cansado de ver exemplo disso, inclusive aqui em Minas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais com esses assuntos, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. Primeiro eu tenho que dar um recadinho aqui, ó. Na Planalto Tintas você tem mais cor. E cor transforma lugares, ilumina ambientes e trazem bem-estar. Escolha entre as mais de 2.000 cores da Planalto Tintas. Coral na Planalto Tintas e leve alegria para o seu dia. E com garantia Coral, se a cor do acabamento não ficarem do jeitinho que você sonhou, a Coral troca a tinta para você. Porque certeza mesmo, só com a Coral na Planalto Tintas. Planalto Tintas é a maior vendedora das tintas Coral de Minas. É o melhor. E aqui você negocia diretamente com o dono. Acesse nosso site planaltotintasmg.com.br e escolha entre os mais de 40 endereços ou, se preferir, peça um orçamento pelo WhatsApp, facinho, 31 99944 4295. Vou repetir, 31 99944 4295. Põe na tela aí pra gente o Alan Sincerão falando que tá confuso com o regulamento do Campeonato Mineiro. Não tenho muito o que dizer, até porque eu até agora não consegui entender muito bem ainda como que vai funcionar. Mas a gente tem que entrar com o pensamento de vencer, né? De sair campeão, porque senão a cobrança já chega logo nos primeiros meses de trabalho. Então a gente sabe da responsabilidade que tem nesse Mineiro e vamos entrar para ganhar. O valor já ficou aqui, ó, daquele jeito, assim, porque ele perguntou assim, gente, qual a dificuldade para entender esse regulamento do Campeonato Mineiro? Claro, mudou, mas continua simples, viu, Alan? Acho que faltou um pouquinho de esforço aí. Vamos colocar os grupos na tela e o valor daqui a pouquinho vai explicar. Tá, vamos lá, aqui, ó, cadê os grupos? Vamos lá, Grupo A, Atlético, Atletique, Vila Nova e Pouso Alegre. Grupo B, América, Caldense, Patrocinense, Democrata de Sete Lagoas. Grupo C, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tombense e Ipatinga. Valor, pronto. Todos de Divinópolis. Faltou de... É pra machucar meu coração, não né? são? É pra machucar meu coração. Nós somos de onde? O Guarani não está. O Guarani não... Eu sou de Divinópolis. Não tá aqui. O Guarani não tá aqui. Meu sonho é o Guarani voltar pra elite. Um dia ele volta. Força, meu povo de Divinópolis. Valuzão, explica pro pessoal aí, então, pro Alan. Pro pessoal não, tá, gente? Ó, todo mundo aí em casa já sabe. É o Alan que ainda não entendeu. Pode explicar a fórmula do campeonato que você ficou iradão. Não, eu só não acho nada complexo. Tem os grupos aí, o grupo A, B e C.
os times vão jogar contra todos os times, de menos os times do grupo, vão se classificar os 3 primeiros e o outro que se classifica é o segundo melhor geral. Por exemplo, o Atlético do Alan vai fazer o primeiro jogo com a Caldense e por aí vai. Enfrenta todos do grupo B e do grupo C. Aí ele enfrenta o América, enfrenta o Cruzeiro, De menos do próprio enfrenta o Democrata, enfrenta o Tombense, o Ipatinga, o Patrocinense, também o Democrata 7 Lagoas, menos esses outros 3. Exato. Mas eu acho uma pena não enfrentar os 3 também, mas enfim, foi pra diminuir Você datas. queria mais jogo chato, né? Eu queria mais jogo chato. Eu A queria ideia é mais diminuir Aí já vai calendário. vir o Thiago, já meteu o pé no balde e falar, Aí, Eu quero mais jogo chato. Quanto menos jogo Tem pouco no chato. regional, jogo chato. melhor. É diminuir o número de jogos. A ideia foi essa, diminuir o número de jogos e foi feito dessa forma. Aí queria que fosse jogar lá em Nova Lima, o Ida e campo, aquela volta. maravilha, bota todos os titulares, aí vai lá, enfrenta, machuca, O Elton queria- no jogo brasileiro é Libertadores. O Elton queria aí o ida cara e volta, volta, entra Thiago. time C. Ida e volta, o Elton queria. Tá maluco. Queria, de verdade. Eu queria um campeonato. São 34 times. Eu Entre os sinceramente, times- o Guarani entrava. Entrava o time da Copa Itatiaia, faziam, sabe? eu sinceramente, O ano inteiro o calendário. Enchia a boca da... eu sinceramente, se eu sou um do treinador ou departamento de futebol de um dos grandes, seria time C, time B, igual o Atlético Paranaense faz pra jogar o Paranaense. Porque é o que menos vale. Não tem nem Não, premiação no fim mas do Mas, ano. assim, de verdade, eu já falei, eu acho muita falta de respeito com o pessoal do interior, pela grandeza que o pessoal aguarda ver os times da capital. Ô, Emerson, eu queria ouvir sua opinião, que o pessoal aqui... Falta de respeito a esse campeonato. Não gosta tanto do estadual. Você gosta de estadual? Olha, Elton, assim, eu acho que o estadual ele é um mal necessário para o futebol brasileiro pela estrutura que se tornou. O ideal mesmo seria que os times do interior não tivessem 3 meses de campeonato, eles não fizessem 8 jogos no Campeonato Mineiro, que eles tivessem um torneio para jogar a temporada toda, até para que os jogadores tivessem emprego o ano inteiro. Então, assim, para mim, Cruzeiro, Atlético, América, os times das primeiras divisões nacionais, eles não podem servir para ajudar os times do interior. Eles têm suas necessidades, a federação, a CBF, que deveriam criar um calendário para os times do interior. Perfeito, perfeito. É isso, Thiago. Isso, aí tiraria os 3 Não, grandes. Você não precisa... Cara, você Tiraria só os três- é precisa só tirar os 3 trabalhar grandes. um campeonato Sim, melhor, mais eu entendo. extenso. É só tirar O Atlético. jeito que você fala é assim, ó, Atlético, Não. América e Cruzeiro nem deveria jogar. Mas não! Não é assim. E Foi isso que você falou, inclui o Emerson? Não, eu Tombense. acho que Atlético, Inclui o Cruzeiro e Tombense, América não. poderiam entrar. Lá em 2002, a gente teve o Super Campeonato Mineiro, que teve um Campeonato Mineiro que Dura foi 3 vencido dias. pela Todos Caldense, os jogos salvo do engano, Mineirão. e aí um Super Campeonato maravilha. Mineiro Igual a em que Supercopa da entraram Espanha. os Você lembra do torneio início, Ale? Eu e você que somos mais Parece Você tá antigos, vendo? tá lembrando do Você tem torneio acompanhado início. a Supercopa da Espanha? Bota os 4 principais times da Espanha pra jogar lá na Arábia Saudita. Até acho o lugar escolhido de uma péssima escolha. Faz muito sentido. Mas faz o menor sentido. Bota os 4, um torneio de 4 dias, ótimo, acabou. Atlético, Cruzeiro, América e o Tombense também, que o Tombense hoje joga a Série B do Campeonato Brasileiro, eles não deveriam disputar o Campeonato Mineiro em 15 rodadas. O lado, Atrapalha. O lado romântico do Elton, que fala mais alto. Mas a verdade é que, desse jeito, nesse formato, os grandes clubes não ajudam eles, evidentemente, e não ajudam os pequenos, que nunca evoluem. Eles desse formato não ajuda ninguém, né? Mas aí falta um pouco mais, sabe, de colocar na mesa, falar, vamos fazer a mudança, de um pouquinho de bom senso da federação, de abrir mão de alguma coisa que é muito difícil. Mas enfim, o tema principal do programa, que fugiu um pouquinho, foi o Alan, que é uma prova viva que o jogador, ele não presta atenção em quase nada do que os caras falam. Porque tá acontecendo, né? o Cudê, você acha que ele não sentou lá com a comissão técnica dele, ele não sabe o símbolo, ele não sabe ainda do... Parece aquele... Nem a gente sabe, imagina Aquele ele. aplicativo do Instagram que, sabe? Que vai vir no Isso. escuro. Mas Não, ele a gente explicou sabe. para todos os jogadores como é o campeonato. Mas eu passei por isso 23 anos da minha vida. O treinador, ele fala o que ele quer. Fala o que ele quer. Só que o jogador, ele ouve o que ele quer. Então, o cara pode ficar falando lá 2 horas, o cara tá pensando sabe? O Thiago, quando jogava, tava pensando no Baga, mas não tá prestando atenção em nada do que tá acontecendo. Você acha que quando o jogador entra numa disputa, num campeonato, por exemplo, o Campeonato Mineiro, em questão que a gente está falando, ele não sabe como é o regulamento, ele simplesmente só veste o uniforme, entra em campo e joga? Vocês acham Acho que que é às isso? vezes não sabe nem contra quem é, mas ele tem o jogador, ele joga bem, o principal motivo, e me desculpem os torcedores mais fanáticos, ele joga bem para continuar jogando. É a primeira coisa que ele faz. Então
Então ele vai jogar bem para quê? O time ganhar? Não, para ele continuar jogando. É isso que ele faz. Só que todo mundo pensar assim, o time vai jogar bem, evidentemente. Mas sabe, o formato... Pô, tem vezes que os caras jogam 3 campeonatos na mesma semana, 3 campeonatos diferentes. Sim. Mas nem sabe. Vai jogar contra quem hoje? O time aí do Paraguai. Não sabe o time. Cara bobo. Então o cara vai... Bobo não. O cara vai jogando lá. Não tá nem aí porque tá, sabe? Vai ter um cara bobo mesmo. Eu sei, mas daí depois fala isso, os caras põem lá no negócio. É verdade. Aí eu fico com essa cara de besta que eu já tenho. Valor, você também pensa desse jeito que jogador às vezes entra deixa a vida me levar? Mas depende, tem casos e casos, né? Tem jogador que cada vez mais minoria, que realmente vive o futebol, procura saber do adversário, mas é minoria. A maioria, o Alê com a sua vasta experiência ali comandando, né, Alê? Vários atletas aí, falou uma verdade que ele viveu, né? E aí a experiência dele Você sabe que, é muito válida pra gente. fazendo um Aleflix aqui, Aleflix. é uma coisa que eu não costumo fazer. Tudo bem, Ale Novaes? Não faço muito, não. Eu comecei porque a irreverência, assim, é uma de tentar ser alegre, feliz, é da minha natureza, não é uma coisa forçada. O Thiago, infelizmente, convive mais comigo fora do ar e sabe disso. Mas eu comecei a usar isso no meu trabalho como treinador e depois como comentarista ou semi-comentarista, comecei a usar essa criatividade, assim, a irreverência, para chamar a atenção dos jogadores. Porque eu estava falando lá, ou time de futebol, de futsal, de que for, estava todo mundo ali olhando para mim e não prestando atenção em nada que eu falava. Aí eu falava algum absurdo de alguém, alguma situação, o cara falava assim... Aí ele começava a prestar atenção em mim. E nas transmissões também. Porque quando eu era espectador, dificilmente eu ouvia o comentarista. Agora eu não ouço de jeito nenhum. Mas dificilmente eu ouvia o comentarista. Era só uma voz que estava ali. Mas se você fala alguma coisa muito absurda, o cara fala assim, ué, esse idiota tá falando. E aí eu comecei a usar isso no meu trabalho.